Pessoal, tudo bem? Sou Leandro Jesus da Academia do Auditor. Estou passando aqui mais uma vez para deixar um material sobre técnicas para uma boa entrevista. Então, se você tem interesse nesse tema, peço que você fique mais um pouco e acompanhe o nosso vídeo de hoje, tá? Que vai ser disponibilizado no canal Academia do Auditor, tá bom? Bem, pessoal, como eu falei, né, hoje nós vamos falar sobre técnicas para uma boa entrevista e os passos e as dicas de ouro. Como de costume, né, eu vou projetar o nosso material aqui na tela para vocês, tá? Esse vai ser o passo a passo do que nós vamos discorrer aqui hoje, né? São as etapas, né? Imagem profissional, PNL, linguagem corporal, sexismo, viés, mentira, metodologias, dicas de ouro para uma boa entrevista aqui, né, pessoal? Então, vamos iniciar aqui a nossa pauta do dia, o nosso material, e vamos lá, né? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, é de costume, né, eu peço para vocês acessar o nosso canal, aumentar os nossos números de inscritos, maior quantidade de pessoas que a gente consiga impactar e apresentar esse bom material que para muitas das pessoas vai servir no dia a dia de como entrevistar, como se portar numa entrevista e todos os passos, tá? Curta o nosso canal. De início aqui, pessoal, eu gostaria de falar com vocês sobre imagem profissional. Então, qual que é a imagem que você apresenta por onde você passa? Qual que é a imagem que você apresenta durante uma entrevista? Qual que é a imagem que as pessoas se portam durante o momento da reunião, naquele encontro? Tá? Tem um estudo que diz que 55% da linguagem ela é transmitida de forma corporal, pelas expressões e pelos gestos. Tá? 38% pelo tom de voz, né? E aí para quem conhece das técnicas de entrevista, né? O tom da voz, a pausa, os estresses da voz, aquela pessoa que fala muito alto, ela não tem uma sincronia e o tom da voz ele fica muito alterado e para quem está numa entrevista, numa reunião, alguns não prestam muito atenção porque fica cansativo, e 7% são as palavras, né, a expressão verbal do que se diz. Daí vai a pergunta para vocês, né, pessoal? Como você administra 93% da sua comunicação? Como que você administra 93% da sua comunicação? Né? Isso é de extrema importância. Né? Então, eu tenho que saber no dia a dia dosar a questão da linguagem corporal, que é aquela pessoa mais sinestésica, né? O tom de voz, né? E as palavras. Isso ajuda muito, é essencial para uma boa comunicação, né, pessoal? Sim, no dia a dia de quem trabalha com auditoria e consultoria, você tem que estar muito suportado, assim, muito focado na comunicação para extrair bons dados, uma ótima informação. Então, nós ao longo da carreira somos treinados, né, e nós treinamos o nosso pessoal para que tenha uma boa postura, né, então a gente tem, ao longo da carreira a gente vai dando algumas dicas, treinando, e como itens, aspectos como, por exemplo, né, fundamentais, movimentos corporais, né, como que o nosso pessoal tem que se portar durante uma entrevista, uma reunião com o cliente, expressões faciais, tem que estar atento às expressões faciais do nosso cliente e evitar fazer muitas expressões faciais, a forma com que alguém fala, a forma como alguém se manifesta as suas emoções, a forma como uma pessoa, né, se veste, né, tem muito isso também, né, tanto que nas empresas de auditoria e consultoria tem as políticas de vestimenta, né, para que você leve uma boa imagem profissional nos seus diversos clientes, né? Tem algumas empresas de auditoria que são mais restritivas, outras são mais maleáveis, assim, né? Então, cada uma tem a sua política de vestimenta. Mas nós observamos também os clientes, como eles se portam, né? Como eles se vestem, para a gente se espelhar nesses clientes e deixar a reunião, a entrevista e o contexto da consultoria e do trabalho de uma forma agradável, né? Então, isso tem que ser muito observado. Tá? Também os componentes e atitudes, né, conscientes e inconscientes dos nossos clientes, dos nossos profissionais, isso nos beneficia para ter poderes da linguagem corporal, né, saber como se porta, como se coloca na reunião,
como se situa e o que vai acontecer é você que vai dar o tom daquela reunião, né, daquela entrevista. Tá? E uma análise desse conjunto de elementos feito por um ex-FBI, né, o Joey Navarro, define como inteligência não verbal. Né? Essa questão é muito interessante. De certa forma, ele tem razão, né? Que é uma inteligência não verbal, que é a forma que você se expressa, os movimentos, né, corporais. Tá? É muito importante isso. É que são as imagens profissionais, né? Então são 3 percepções muito claras que nós temos no dia a dia, que é como você se vê. Né? Essa é a primeira, né? Como você se vê? Isso é muito importante a gente saber. Né? Como os outros o veem. Né? Então, se você está numa apresentação, você é a linha de frente, está apresentando material, está tocando uma entrevista, como que a pessoa está te vendo? Ela está confiando no que você está apresentando? Ela está se aproximando? Ela tem interesse? Está surgindo interesse daquele material, daquele conteúdo? E o terceiro item aqui é a imagem que você quer transmitir. Né? Tem aquela máxima, né, que é uma imagem é mais do que 1000 palavras, né? Então, o que você quer transmitir no dia a dia, né? Uma boa imagem? Né? Ou você quer causar um desconforto? É claro, queremos transferir sempre uma boa imagem, né? E tem muito a ver com a PNL, né, pessoal? Que é a Programação Neurolinguística. Não sei se vocês conhecem, mas a PNL, ela deixa bem claro, né? Quais são as pessoas que são mais auditivas, são mais visuais e são mais sinestésicas, tá? E aqui um pouquinho para vocês entenderem o que é ser visual, né? Algumas dicas aqui, né? O visual, né? A própria palavra já diz, né? Ele fica mais atento, ele observa tudo, né? E o que está acontecendo ali, né? Ele percebe o mundo por aspectos visíveis, né? E a comunicação eu vejo o quê? Isso não me é claro, não está claro, né? A situação está nebulosa, esse produto está apagado, né? Não vejo isso com bons olhos, engraçado, né? Então, essa é a pessoa visual, e aí vocês já vão se identificando se você é visual, tá? Tem até um exemplo aqui que eu gosto de colocar, né? O cliente, ele diz para o vendedor que ele tem um preço menor para esse modelo de carro, e o vendedor, ele já é treinado para PNL, né? A grande maioria são treinados, né? Para essa neurolinguística, e ele sabe que pelo movimento do cliente, ele já sabe que o cliente não está falando a verdade, né? Ou está omitindo a verdade. Então, o vendedor, o entrevistador, ele tem essa técnica de, em muitos momentos, saber pelo movimento se a pessoa está falando a verdade. A pessoa auditiva, de certa forma, ela percebe o mundo por aspectos audíveis. Né? E o que é isso em comunicação? Né? Ele fala assim, né? Você escuta muito, né? Me disseram que ouvir falar, ouça com atenção, vou lhe dizer como fazer, né? Essa pessoa também gosta de gravar tudo, grava aula, palestra, resumo, ela grava para escutar depois, ela gosta de ler texto com voz alta, né? Ela fica atento a tudo que é falado, conversa com os amigos sobre os conteúdos. E o sinestésico, pessoal, é aquela pessoa do movimento, gosta de tocar, gosta de sentir, é a pessoa de sensações, né? Percebe tudo pelas emoções, então sinto que vai acontecer, né? Eu preciso tocar, gosto disso, está muito rápido, então é a pessoa das sensações, né, pessoal? Isso está ligado às maneiras de agir e reagir, né? Então, para a PNL, né, o visual, imagem e gestos, auditivo palavras e sons, sinestésico, né, sensações e emoções, e está ligado à PNL, né? Então, todos têm a sua própria PNL, né? Quem pode ser diferente da PNL dos outros. Então, todos agem, reagem e têm a sua programação neurolinguística. É importante saber isso aí, que não são todos iguais com relação à PNL. Cada um tem a sua formatação, a sua programação, né? Aqui é bom dizer também que a comunicação, né, a relação do entrevistador com relação ao entrevistado, distinguir, né, trazer do entrevistado a vontade de falar, né, porque você vai ter pessoas que não gostam de falar muito. Então, de uma certa forma, você usa a PNL ali com palavras, gestos e símbolos para ter uma boa transmissão de ideias, né, para ter necessidade de compreensão entre entrevistador e entrevistado. Aqui alguns exemplos de linguagem corporal, né, para que vocês identifiquem. Aqui a gente vai falar um pouquinho de cada tipo, né? Então, manter-se imóvel,
fechar em si mesmo para não chamar atenção, ouvindo o planejado silenciosamente. Descreve essa imagem. E expressar-se com a ajuda dos objetos ou do corpo, uma outra forma de caracterizar a expansividade, ou se está determinada, é realista, tornar ideias palpáveis. Erguer a cabeça, interesse, abertura, a pessoa está tendo atenção no que você está falando, né? Que você está apresentando. Inclinar-se para frente significa amizade ou interesse, ficar encostado na cadeira, né? Pouco interessante, relaxado, não está muito na atenção no que você está falando. Evitar a troca de olhares, a pessoa está insegura e com medo. Apontar o dedo significa autoridade, está ilustrando um fato, né? Está apresentando algo. Cruzar os braços e o corpo para frente, né? Dependendo da situação, pode ser uma forma de resguardar medo, força, poder, quer demonstrar um poder, né? Obstrução à comunicação é falta de motivação, barreiras psicológicas, dificuldades de linguagem. Então, nosso dia a dia, né, eu acho que para quem trabalha com consultoria e auditoria, observa muito assim as pessoas, né, desmotivadas, colocando barreiras psicológicas, dificuldade de linguagem, ela não quer participar daquela entrevista, ela não tem interesse, ela não quer levar à frente, não quer somar naquele processo ali para agregar valor, né? E o desmotivado, né, a falta de motivação, ele não tem interesse mesmo e empenho e pretensões para aquela entrevista. Aqui numa análise fria, né, um exemplo para vocês, que é um momento aqui que o Temer afirma que não irá renunciar, né? Então gestos aqui, né, a imagem dele, cabeça e tronco para frente, né, o cotovelo para fora e o porrete, né, que é a sinalização. Isso foi a análise fria. Uma outra análise aqui é do depoimento do Lula, né, onde o Moro está com cabeça reta, tronco reto e mãos afastadas e prontas para a ação. Ao contrário, o ex-presidente está aqui com a cabeça e tronco para frente, porrete e cotovelo para fora. Então, pernas abertas e voltadas para o interlocutor. Então, cada um tem a sua forma de agir e reagir aqui, né, as ações, né. Então, representa bem aqui a linguagem corporal. E não podemos deixar de falar também, pessoal, de rapport. Para quem já teve o conhecimento, já se aprofundou um pouco mais, a nossa intenção não é essa aqui, é só passar um overview para vocês do que é rapport, mas tem a ver com informar, comunicar, o monólogo, o diálogo. Então, assim, a ideia é sempre, fala, alguém ouve. E se alguém ouve, alguém vai falar depois. E por aí vai, né? Que é garantir a comunicação e o entendimento. E, assim, a comunicação não verbal influencia na maneira com que as pessoas percebem as mensagens. Como? O tom de voz, né? Então, numa entrevista, é bom você manter sempre um tom de voz, não falar muito alto, manter aquele tom de voz, porque a pessoa que está, o receptivo, ele vai tender a prestar mais atenção. A velocidade da voz também é de extrema importância, porque se você sai falando muito rápido, a pessoa não vai entender. Então, assim, mantenha uma velocidade da voz com que a pessoa se sinta agradável e não se torne cansativo. A postura também, pessoal, que você está, é muito importante para saber se tem uma aproximação, a pessoa sabe que a sua postura é agradável para ela vai aceitar, ela vai entender que você tem um interesse e que tem um interesse mútuo naquela reunião. E os gestos também, a forma de você analisar quais são os gestos, tá? Falando a linguagem do cliente, é assim, você tem que espelhar, né, você tem que utilizar as mesmas palavras-chave do cliente para ele entender que você está na mesma sintonia que ele, né? Você está confirmando o que ele está falando, né? Então, mesmos gestos, você está espelhando o que o cliente está fazendo, a forma de você se vestir também próxima do seu cliente, ele se sente agradável, o tom e a velocidade da voz semelhante, também o cliente se torna agradável, e dessa forma o cliente se torna muito mais flexível no dia a dia, ele te ajuda com a participação na entrevista, na reunião e naquele encontro. Tá? É importante falarmos aqui também para consultor e auditor, né, e esses profissionais, do sexismo. Tá? É uma atitude que inclui uma mente questionadora desses profissionais, uma avaliação crítica sobre evidência, indício, a prova do que está se analisando, se o caso é concreto, se é suficiente, se tem qualidade, se tem propriedade, mas você tem que escutar o seu interlocutor, né, quem está falando, o seu cliente ou quem está participando daquela reunião entrevista,
escutar, depois faz o seu juízo de valor, né? Claro, você acredita desacreditando, mas escute o que está sendo passado, coloca a sua neutralidade e independência, mas analise o contexto, né? Participe, traga a informação e depois você faz o seu juízo de valor, tá? Muitos dos casos, você tem aqui também o viés, né? Que é obstáculo para uma entrevista de sucesso, né? O preconceito, a tendência. Então, quando o cliente ou aquela reunião está sendo tendenciada ou tem um certo preconceito, não se preocupe em gosta ou não gosta naquele momento de uma pessoa. Você tem que trazer a interação, colocar a neutralidade, detectar comportamentos, observar o que o cliente está querendo transmitir, né? Basicamente, nós temos duas formas aqui, né? Buscar correspondências e buscar identidade com o seu interlocutor. Então, você tem que fazer com que ele entre naquela reunião, participe daquela entrevista, compartilhe com boas ideias, tá? Então, mas você que tem que aguçar esse lado de querer falar do entrevistador, tá? Então, assim, procure neutralizar essa tendência, procure espelhar simultaneamente a postura, os gestos, os vícios, a linguagem do seu entrevistado, né? Aqui eu tenho duas imagens aqui, uma do Trump e o Obama, que pode ser coincidência ou rapport, né? Mas a lógica aqui é do espelhamento, né? Observe que as pessoas elas estão muito parecidas nos seus gestos e a sua postura. E do Putin e do Obama também, eles têm a postura muito semelhantes aqui. Então, o rapport tem a ver com o espelhamento também, é um dos itens. Então, tente espelhar os seus clientes no momento da entrevista e observe depois se funcionou, né? Se deu certo, tá bom? Uma das técnicas também, melhores práticas de entrevista, é analisar possíveis mentiras, outras formas de mentir, né, que é desorientação, ocultação de uma causa real de um estado emocional, dizer a verdade falsamente, admissão de apenas da parte da verdade, tá? Você vai ter aqui outras formas aqui, ou espécies, mentiras ofensivas, mentiras defensivas, tá? A somatória disso tudo, né, pessoal, que assim, a mentira influencia nossas crenças. Isso somado que as nossas crenças influenciam as nossas ações, você chega a uma conclusão aqui que nossas ações têm consequências. E muitas dessas consequências é por mentiras criadas pelo cliente e que dificulta o nosso trabalho. Ou naquela reunião uma informação é omitida, não é falada totalmente a verdade, e você vai traçar um plano de ação que vai chegar lá em lugar algum. Tá? Então, é muito importante saber o contexto, se tem uma possível mentira ali, para você não traçar um plano de ação, ou melhor prática, ou fazer um desenho, um projeto, que não vai ter sequência. Tá? Isso é de extrema importância saber. E isso causa dificuldades, né, que você acaba identificando. Dificuldade de expressão oral, que tende a diminuir o fluxo da conversação. Tá? Você tem que estar muito atento a isso. Existe o emprego do entrevistador capacitado, então, estude o seu cliente, o que ele faz, se planeje, monte um roteiro para aquela entrevista, monte um checklist, se organize, tá? Aqui são métodos, metodologias para a detecção de mentiras. Então, você vai ter aqui o método BASIC, da Pamela Meyer, você vai ter a linguagem corporal aqui, método de análise de linguagem corporal, sinais de mentira, você vai ter a metodologia dos ex-agentes do FBI aqui, que correlaciona tempo de resposta, grupo de comportamentos e ignora a verdade. Esse triângulo aqui, né, ele tem uma conclusão para a identificação de mentiras. Tá? Você tem um contraponto aqui entre a verdade e o comportamento deceptivo. Tá? Fatos são úteis, fatos trazem a consequência. Então, esses são contrapontos para vocês verem de como você consegue relacionar verdade e deceptivo. Né? E deceptivo tem a ver com causas de decepção. Né? Então, aqui tem algumas dicas para você poder identificar durante a sua entrevista fatos de decepção, né? De não verdade. Falha ao responder do entrevistado, falha ao negar, o ataque do entrevistado que não está muito querendo aquela entrevista, né? O delay nas respostas, repetir a pergunta, respostas exageradamente, o prolixo, né? O famoso prolixo. O entrevistado muito amigável, né? Ele quer ser amigo, eu estou aqui para te ajudar. Extremamente educado, né? Depoimentos não responsivos. Essa é uma boa pergunta, né? Quem trabalha com consultoria, o cliente fala assim, né? O entrevistado, né? Essa é uma boa pergunta. Sim, é uma boa pergunta. Por isso que eu estou fazendo. Não?
Essa é a ideia, né? Observe esse tipo de situação. Daí o entrevistado, né, ele não consigo entender o motivo pelo qual você me pergunta isso. Ué, se você tem um roteiro, você tem uma experiência, se preparou, tem um certo motivo, né? Você quer chegar em algum lugar, num plano de ação, numa melhoria, numa melhor prática, né? E o nível inapropriado de preocupação do seu entrevistado, do seu cliente, de quem está naquela reunião. Não tem motivo, tudo tem que ser traçado uma ação depois e confirmada. Tá? Não podemos deixar de dizer que técnicas de entrevista sem cooperação, você não tem uma comunicação bem feita, não tem interação e não tem uma entrevista bem sucedida. Então, tenta trazer o seu entrevistado, que aquela reunião seja bem sucedida. Porque a finalidade, no final do dia, é colher bons dados, fornecer bons dados para o entrevistado, mudar o comportamento e apresentar uma melhor prática, tá? Como sempre, né, pessoal, assim, é bom trazer dicas de ouro aqui para vocês, tá? Então, o que eu não posso esquecer? Observar o máximo o entrevistado, ouvir com atenção o que ele fala, perguntar corretamente, preparar um roteiro, registrar adequadamente tudo o que está sendo feito, e se for acordado entre as partes, faça uma gravação para escutar depois, e fazer um bom mapeamento de risco, processo, um desenvolvimento de um projeto, e por aí vai. Expressões corporais de um bom entrevistador. Mostra atenção e tranquilidade com o seu entrevistado, ser agradável, tá? É a postura de você trazer, e o momento de você trazer ele para si e para a reunião. Inclinar o corpo em direção a quem fala, evitar gestos e movimentos que provocam distração, não atender o celular durante as entrevistas, ou ir até o seu notebook para observar outras informações no momento de uma entrevista ou de uma reunião, colocar a altura do olhar de quem fala, manter uma distância adequada, manter o tom de voz, espelhar, participar realmente da entrevista, esteja focado naquela entrevista, tá? Crie um baseline, um planejamento, saiba conduzir, tenha boas estratégias de colher informação, faça o probing. O probing nada mais é do que você explorar um assunto para ter um maior detalhamento, faça um bom encerramento, deixe sempre aberta aquela entrevista para mais detalhes, documente, use ferramentas de detecção de mentira, para potencial de integridade resiliente, a exemplo do PIR, criado pela S2 Consultoria, acesse o site deles e vejam lá esse bom material. O contexto é mais importante que um gesto isolado, nenhum gesto revela totalmente a verdade, saiba disso, não vá tomar a conclusão 100% de que o gesto, a pessoa é mentirosa, avalie o contexto, né, a possibilidade de caminhos de seguir uma entrevista e outras formas de identificação e tocar uma entrevista. Procure analisar a coerência entre discurso verbal e discurso corporal, estabeleça o cross-checking, decorra do significado dos principais gestos que revelam intenção sinceras e possíveis maneiras de omissões, observe muito bem isso, observe as reações contendo agressividade ou excesso, respostas que incluem currículo de vida ou exaltação de reputação. Você tem que observar, porque isso não nos interessa naquele momento, vai somar o contexto, tá? Mas observe isso. Como cultura, indicação de livros desse vídeo, pessoal, eu digo aqui que vocês leiam O Corpo Fala, né, do Pierre Well, e A Linguagem Corporal da Alan e a Barbara Peace, o livro de técnicas de entrevista do Charles e William, e o bom livro, ótimo livro também, como os demais, né? O Manual do Entrevistador Investigativo Moderno, do Mário Júnior e Renato Santos, são doutores nesse assunto, tem até um instituto chamado IPRC, acessem e vão atrás dessas informações, são muito úteis. Para fechar aqui, pessoal, eu peço que vocês acessem o nosso canal, curta, continuem seguindo, sempre vai ter bons materiais bem práticos no nosso dia a dia, e acompanhe a Academia do Auditor. Hoje nós falamos de técnicas de entrevista. Me chamo Leandro Jesus e um grande abraço a vocês e até a próxima.